Boa noite! Esse domingo, rapaz, 8 jogos. Faltam 4 ainda. Vão acabar lá para as 11 da noite só. A gente tem agora todos os jogos da categoria A, agora à noite. Tô até aqui fora no meu espaço de jogo, porque imediatamente depois desse jogo eu entro, faço 2 partidas das 4 que tem, as 2 do meio, e depois tem mais uma transmissão, mais um quarto jogo. Jogo agora do Hidetaka contra o Lucas Burgani. Jogo interessante. Quero ver o que esses dois vão aprontar estrategicamente, porque eles têm. O Lucas tem um forehand bom, né? E o Hidetaka tem um jogo diferente, com bolas de efeito, lateral, né? Tem um bom controle em bola reta também. Vai ser um jogo interessante. Vamos lá na sala ver se esses caras já estão prontos. Vamos dar mais um minutinho, né? Só para ver se Só para ter certeza que eles vão estar na sala já. Enquanto isso, a gente checa aqui, ó. Então, joga o Burgani com o Hidetaka. Depois o Burgani fica para jogar comigo. Aí eu fico para jogar com o Gibitar. Tudo na sequência. E depois o Rei Nozawa joga com o Mochikawa, que é o jogo do outro grupo, do grupo 2. Esses 3 jogos primeiros agora são do grupo 1, da categoria A. Muito bom. Bom, deu horário. Vamos entrar lá para ver se esses caras já estão prontos. Tomara que sim, tomara que dê tudo certo. Já estão, Ah, já beleza. estão, Vamos já bater uma estão. bolinha aí pra ver o Vamos. ping. Boa noite, Só pra ver. pessoal. Opa, boa noite, Vlad. Beleza? Boa noite, Vlad. Maravilha. Vamos para uma bateria de jogos agora, né? É. Pô, parabéns Com pelo você, esforço inclusive. aí. Cara, hoje eu comecei 10 horas da manhã, vou terminar 11 da noite. Acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Boa. Ainda bem que com esse valor absurdo de inscrição eu vou ficar milionário, porque senão eu tava perdido. Então, pô, 40 jogadores? Pô, deu quase 3,5 milhões de reais. A gente vai ter que dividir em três, mas eu vou matar o Rodrigo Léo e o Ted, eles não sabem disso ainda, eu vou pegar a grana toda pra mim, porque eu não sou bobo. Ô, louco, não mata eles não, senão eu fico sem clube lá, pô. Não, mas você tem óculos, você faz aula comigo, depois eu vou roubar os alunos, tudo, já tô com o plano todo. Ah, bom. Nossa, um bom plano. É um bom plano. Mas não conta pra eles, não. Bom jogo Tá pra bom, vocês, já beleza. estamos ao vivo, tá? Fiquem à vontade pra começar a hora que vocês quiserem, sem pressa, a mesa de vocês. Beleza, valeu, Vlad. Tá bom, hein? A gente vai bater uma bolinha só pra ver o ping, né? Eu acabei contando meu plano secreto. Ah, vamos lá então, vamos assistir o jogo desses dois craques aí. Nosso contador está funcionando. Tivemos alguns probleminhas com o nosso placar hoje, 2 vezes. Tivemos problema com tudo hoje, né? Na verdade, nosso placar deu problema, o, o contador também. Aí teve jogo com problema de internet. Aí deu de tudo hoje, mas foi ótimo. No final deu tudo certo, né? Quando você quiser, tá? Quando você quiser. Pode ir? Beleza, só Vamos? vamos fazer mais um pouquinho aqui, só Tá mais um bom. pouquinho aqui pra eu tentar abrir um pouco. Vai. Pessoal que tá no chat aí, dá Beleza, um oi para eu saber que tá pra tudo mim tá. certo. Bom jogo, tá? Bom jogo aí, vamos estar aqui. Valeu. Se precisar que eu mude alguma coisa aqui de áudio, de imagem, vão me falando aí no chat, por favor. Põe em casual ali, ó. Esqueci, tô louco. Boa. Vamos assistir esse jogo aí que tá começando. Primeiro jogo. O Burgani tá do lado direito da mesa, do lado de cima do vídeo, e o Hidetaka aqui do lado esquerdo, do lado de baixo.
uma vantagem grande nesse primeiro set o Hidetaka, né? Jogando com mais consistência. Um dos pontos fortes do Hidetaka é essa variação de saque. Ele tem um saque por cima ali para lateral para direita por cima, que é um saque bem interessante, tem funcionado bem no campeonato para ele. E já ganhou o primeiro set, hein? O Burgani ele precisa recepcionar bem e tentar impor o jogo dele de forehand, que é muito bom, né? Já estão começando ali o segundo set. Erro de saque do Hidetaka, sacou de dentro da mesa, né? Tem uma coisa que é falta direta de saque, é sacar dentro da mesa. Se você jogar a bola, isso no virtual, né? Se você jogar a bola para cima, um pouquinho torta para trás, para os lados e tal, você pode receber uma falta, mas que não te tira ponto, a não ser que você faça esse erro duas vezes seguidas, duas faltas seguidas, aí sim você perde o ponto. Mas se você sacar para dentro do limite da mesa, você perde o ponto direto. Então tem que tomar muito cuidado ali para não cometer esse tipo de erro. E lembrando que no virtual, por questões de preservação ali da tecnologia, né, que pode falhar, quando você joga a bola para cima para sacar, se você não bater na bola, não conta como saque e você pode jogar a bola de novo. Diferente da vida real, né? Na vida real, se você preparou para sacar e jogou para cima, tá valendo. Não dá pra jogar de novo, desistir no meio, né? Não tem como, você perde o ponto. Mas no virtual não, porque às vezes o controle, né, dá um erro de rastreamento ali, a bola sai toda estranha. Então, se acontecer isso com você, jogador de tênis de mesa virtual, não saque. Se jogou a bola estranha, deixa a bola cair no chão. Prepara a próxima bola. Eu espero que vocês não estejam escutando, como eu tô aqui fora, tem uma igreja na esquina aqui da rua de casa. E é uma gritaria lá que vocês precisam ver. E tá tendo o culto deles agora aqui. Então tá um show de horror aqui, todo mundo gritando, cantando desafinado. Espero que isso não esteja atrapalhando vocês aí na transmissão. Essa variação de saque do Hidetaka é interessante, tem que tomar muito cuidado. Olha que bola pesada, bonita do Lucas. Faltou um pouquinho de braço ali para subir essa bola para atacar, né? Quando a bola tá muito pesada, por mais que você entre girando bem com o pulso em cima da bola, você precisa soltar o cotovelo lá para cima para essa bola levantar. Quem faz a bola viajar é o cotovelo, não é a mão. A mão só faz o giro. Então fica a dica aí se você tem problema em atacar esse tipo de bola pesada por baixo, bem longa. Ó, percebe que a bola estava bem pesada agora. O Lucas fez um movimento muito curto com o braço. A bola não anda, tá? E mesmo que ela passe da rede, ela não vai funda o suficiente. Então isso teoricamente facilita o bloqueio do adversário. Então sempre soltem o cotovelo, termina o movimento com o cotovelo longe do corpo para garantir que essa bola, além de passar a rede, ela vai mais funda do outro lado. Pessoal do chat aí, quem tá torcendo para quem? Tem gente torcendo pro Hidetaka, pro Burgani, como é que tá a nossa situação aí? Momento importantíssimo agora desse primeiro jogo, né? Eu acho que esse jogo, apesar do Hidetaka ter perdido esse último ponto, esse jogo mais lateral, esse jogo mais leve de bola correndo, eu acho que estrategicamente é melhor pro Hidetaka. E esse jogo mais pesado por baixo facilita o topspin do Burgani, que é muito forte, principalmente no lado ali do forehand. Que ponto agora, hein? Que bola que salvou. Esse saque aí, muito topspin. A bola quica muito, né?
João também, tô torcendo pelo 3-2 apertado. Até porque eu jogo com o Burgani logo na sequência, então quanto mais eles se cansarem aí, melhor pra mim. Eu tô torcendo pelo 3-2 mais apertado do que você ainda, hein? Que set disputado, ninguém se entregando, né? Ai, errou o saque. Esse é o saque bom dele, né? Esse é o saque difícil. Não podia começar mais apertado do que isso, né? Ah, entrou a bola, rapaz. 14-14. O Burgani já tinha achado que isso tinha feito ponto já. Ele confia tanto nesse topspin de direita dele que ele achou que a bola já ia fora e o Hidetaka conseguiu achar o ângulo ali para devolver. Será que a gente vai até 21 como nos velhos tempos? E fecha o primeiro jogo Boa, do man. Burgani. Boa, boa. Aguinha, aguinha. Burgani que saiu perdendo o primeiro set de 11-2. Conseguiu virar esse jogo 17-15 no terceiro set. Acho que agora daqui pra frente a tendência é equilibrar bastante, né? 1-0 pro Burgani. Como sempre aqui no nosso rachão de tênis de mesa virtual, quem ganha 3 jogos primeiro ganha o encontro todo. E eu já tô ficando sem voz. Pelo menos eu tô menos fanho agora. De manhã eu tava mais. Meu nariz não tá colaborando muito. Mas vamos que hoje a gente vai até. A previsão do último jogo é 10h30 da noite. A gente vai tentar adiantar um pouquinho, mas a gente vai fazer 4 jogos seguidos agora. Logo na sequência, teoricamente, às 9 da noite, o Burgani fica para jogar comigo. Só que, lógico, se for um dramalhão esse jogo, vai atrasar um pouquinho o meu jogo com o Burgani. E aí, logo Bom jogo. depois do jogo comigo, Opa, bom eu jogo. jogo com o Gui Bittar, um jogador excelente. Os dois jogaram ontem um contra o outro, foi um jogo muito bonito. Então tá previsto para começar 9h45, talvez comece antes, talvez depois, né? E aí a gente tenta adiantar o último jogo da noite também. Vamos ver como é que vai desenrolar, né? Esse topspin do Burgani tem muito giro, muito bem colocado. E essa é a característica do Hidetaka. Essa bola lateral de direita ele faz muito bem. E aí, se você só coloca a mão, ela vai cair, porque não tem topspin, é side spin, né? Se você só coloca a mão na frente da bola, ela cai. E cai indo pro lado ainda. E se você entra girando, você tem que tomar cuidado, porque essa bola ela vai fazer curva para lateral. E se você errar o ângulo, ela também cai. É uma característica interessante aí do Hidetaka que ele tem usado bastante aí nesses jogos todos. A gente tem assistido muitos jogos de alguns jogadores, né? Que estão jogando duas categorias, né? Eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, mas o Junior Horn tá jogando a C e a D, o Hidetaka tá jogando a B e a A, o Jorge tá jogando C e B, se não me engano. Tem uma galera, o próprio o Burgani também, né? O Burgani tá jogando a B e a A, se não me engano. Então tem uma galera que a gente vai acabar vendo mais jogos, porque a gente tem que fazer o dobro, né? Olha que ataque forte do Hidetaka. O Hidetaka tá no momento melhor mesmo do jogo, hein? Atacando com firmeza, controlando essa bola pesada dentro da mesa. E fecha o primeiro set do segundo jogo. O... Depois de tomar aquela virada, né, no primeiro jogo, o Hidetaka é importantíssimo ganhar esse jogo para não deixar o Burgani abrir 2 jogos de diferença. Agora você pode estar se perguntando, mas Vlad, você está transmitindo o jogo falando igual um papagaio.
Você não vai aquecer para jogar o seu jogo? A resposta é não, não vou aquecer, não tem como. Ou eu transmito ou eu aqueço. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu já joguei hoje com o Afonso, né? Tá, o vídeo tá aqui no canal também. Jogou no meio da tarde. E dei uma aula hoje também virtual para um aluno querido lá da Suécia, o Dart Art. Quando vocês verem o Dart Art online, peçam para jogar com ele, que é um excelente jogador aí na casa de 3.000 pontos. Ele é meu aluno, faz aula lá da Suécia. Querido. E o Burgani começa a reagir, mais agressivo agora, né? Olha os ângulos que o Hidetaka tenta com essa bola. Se essa bola pega na mesa, ela sai lá no placar, lá do outro lado. Muito importante agora para o Burgani, né? Para conseguir ganhar esse set. Tem 5 set points. E já fecha logo no primeiro com um saque lateral. Temos um jogo equilibrado, senhoras e senhores. Temos um jogo equilibrado. Primeiro jogo foi aquele negócio já, né? 15-13 no último set. 16-14, já nem lembro. E agora temos um terceiro set nesse segundo jogo também. Hein? Importante esse set para o Hidetaka. Ele já sai na frente com 4 pontos. Tênis de mesa é um esporte fascinante, né? Você pode estar bem no jogo, você dá uma vacilada na sua concentração, acaba vendendo 5 pontos aí meio barato e o jogo vai embora, né? Já fica difícil de recuperar. É um jogo que a gente não pode perder o fio de concentração, né? Tem que ser algo mais contínuo possível. Olha que solução que encontrou o Hidetaka para esse topspin do Lucas. Ele deixou a bola cair e entrou do lado da bola. Quando uma pessoa dá um topspin muito carregado, os lados da bola não tem giro. Se é um topspin normal, convencional, sem combinação lateral, os lados não tem giro. O meio da bola tem muito topspin, mas os lados não. E o Hidetaka usou esse artifício, né? Pegou a bola de lado, e claro que essa bola flutua, é difícil, tanto que a bola subiu. Mas é possível passar essa bola, inclusive, mais baixa, entrando de lado. E o Hidetaka tem 5 match points. Perdeu o primeiro ali errando o saque. Salvou o segundo match point o Burgani. Será que encosta 10-10? E perdeu agora numa bola de dentro da Um mesa. Então, minutinho. 1-1. Beleza, beleza. 1-1. Será que tá pintando um 3-2 mesmo, João? O que você acha? Eu acho que sim. Ah, Rodrigo Léo quer drama mesmo, né? Aquele Bom drama jogo, alto nível. bom jogo. Eu também.
Se for 3-2, 17-15 no último, o Burgani vai ter que se virar nos 30 comigo, que ele vai estar cansado, hein? É, João, tô achando que vai longe também. Tá todo mundo achando isso, eu acho, né? Alguém aí no chat acha que esse jogo não vai longe? Manifeste-se. Fale agora ou cale-se para sempre. Se bem que existe um porém, né? Um dos dois jogadores pode descobrir aí um jeito estratégico de facilitar a própria vida, né? Isso pode acontecer. E aí a gente pode ter uma reviravolta estratégica e alguém levar muita vantagem, né? Por enquanto não é o que parece. Cada um segue ali dentro das suas características e o outro se virando como pode nos momentos difíceis, né? Muito topspin, hein? Mais de 100 giros essa bola. É interessante que o Lucas ele entra com a mão bem solta nessa bola e gira muito rápido o pulso e o antebraço em cima dessa bola, né? Se ele soltasse um pouquinho mais o cotovelo, ia ser melhor ainda, porque ia ficar com o mesmo giro, só que é mais funda ainda, né? Mas ele faz muito bem essa bola. Então, Gui, nós jogamos. Não, nós jogamos depois, não, né? Eu jogo com o Lucas, depois jogo com você. Fica de olho depois no meu jogo com o Lucas, porque acabando, eu já vou direto para nossa sala. Assim, 2, 3 minutos depois, só o tempo de mudar o streaming aqui, e eu já vou direto para nossa sala combinada, tá? Fica de olho no streaming aí, porque pode ser que esse jogo atrase o meu próximo, mas a gente não sabe como é que vai ser. E se adiantar também, já fica de olho aí, tá? Vamos tentar adiantar a rodada toda pro tio Vlad dormir cedo, que eu tô meio gripado. Minha mãe mandou dormir cedo. Me dá só um segundinho. Beleza, beleza. Enquanto a gente fica falando besteira aqui, o Burgani levou o primeiro Pronto, já set 11 resolvi a aqui, 4. obrigado. Tranquilo. Conseguiu impor bastante esse topspin de forehand, o Lucas, né? Tem essa característica boa aí de. Cabe ao Hidetaka agora anular esse forehand dele, sacando mais pra cima, mais lateral, como ele tá fazendo, né? E quando for colocar a bola mais pesada, evitar o meio para a direita, né? Jogar mais no backhand do Lucas, do Burgani, né? Porque ele abre de backhand também, mas não é tanta potência, né? Essa aí, essa gira bem. Agora o Hidetaka deu conta de bloquear e tome side spin, ó. Agora o Lucas cobriu bem essa bola de side spin. Deu o tempo certo, não caiu na curva da bola. Ah, Léo, eu vi esse vídeo aí do seu filhão, sim. Que legal. É, o Lucas treina aí com vocês direto, né? Eu concordo, Guilherme, os dois estão sacando bem. O, o Hidetaka depende mais do saque em geral. O Burgani depende um pouco menos. Sim, João, o Lucas treina lá no Citar. Tem vários, né? Rodrigo, quem que treina aí no Citar com vocês que tá jogando esse torneio? É só. Bom, tem você e o Ted, lógico, né? Que são os donos aí da casa. E estão organizando também o torneio. Mas tem mais jogadores? Tem a Yumi joga aí, né? Me corrija se eu estiver errado. É o Lucas Burgani, a Yumi. Se eu falar besteira, você me corrige. Não tem mais gente? Não lembro. Match point pro Burgani. Excelente, jogou muito bem de backhand, hein? Boa, man. Só mais um minuto. Boa, beleza. Conseguiu salvar ali no final usando o backhand. Eu acho que o Hidetaka tá fazendo a coisa certa, tá prendendo o Lucas mais ali no backhand,
Mas isso não significa que o jogo vai ser fácil, porque o Lucas tem recurso ali no backhand também, só não é uma potência tão grande, né? Então eu acho que tá certo. Agora cabe ao Hidetaka variar bem o saque e tentar tomar iniciativa, né? Fazer um jogo um pouco mais lateral, um pouco mais corrido, para tentar trocar mais bola, jogar, de repente forçar o Burgani para afastar um pouco da mesa, para não ter tanta potência, né? Ah, olha que legal aí, ó, que o Rodrigo escreveu: Maurício, o Felipe, o Lucas e a Yumi. Bom São jogo. 4 jogadores. Bom jogo. 10% das inscrições são do Citar. Muito bom. É, vamos ver se a gente consegue colocar todo mundo para jogar o rachão que vem, né? Não tem desculpa, hein, galera, para não jogar o próximo rachão. Vai ser esse ano ainda, hein? Provavelmente ali para fim de setembro, começo de outubro, alguma coisa assim. A gente ainda não definiu a próxima etapa. Streamando 8 jogos por dia, todo dia. Não sei se eu sobrevivo, mas se eu não sobreviver, o Ted e o Rodrigo Léo continuam, viu? Então continuem se inscrevendo. Comigo ou semigo. Hidetaka vindo com tudo agora nesse primeiro set do quarto jogo, hein? É, João, cara, a gente tá se empenhando aí para mostrar todo o máximo de jogos possível, né? E para organizar o torneio da melhor forma, né? Mais justa, porque é isso que a gente precisa, né, cara? A gente não precisa de nada extraordinário, a gente precisa de um negócio bem feito, né? Não precisa ser nada incrível, genial, né? A gente não precisa inventar a roda. É só fazer o que tem que ser feito de forma bem feita, fazer com carinho, né? E isso o nosso time está se empenhando. Existe uma preocupação muito grande para deixar confortável para os jogadores, porque nós três somos jogadores, né? Quer dizer, né? A gente teve nossa vida de jogador por muitos anos e damos aula há muitos anos também. Então, a gente se preocupa com os nossos alunos e se preocupa com os jogadores para dar esse conforto, né? Quanto perrengue a gente já não passou indo em campeonato na vida real e perrengue em campeonato virtual, né? Campeonato mal organizado, com chave mal feita, uma desgraceira, sempre jogando contra os mesmos, né? Você não sabe como é feito o sorteio, o cara faz do jeito dele e não conta pra ninguém. Ah, palhaçada, né? Palhaçada. Então a gente acaba ficando meio revoltado com isso. E o que a gente quer oferecer nesse rachão é justamente isso. É um negócio bem feito, é um negócio, sabe, justo, né? E a gente tem se empenhado. E essa é só a primeira semana, hein? Tem mais 2 semanas, provavelmente, porque a próxima semana é a última fase de grupos. E na primeira semana de setembro a gente tem os playoffs, né? O mata-mata, a partir das quartas de final. Ah, Rodrigo. Manda um beijão pro seu filho aí. Muito bom. O Lucas tá jogando bem, sim. Mas não tá fácil o negócio, não, viu? Como que é o nome dos seus filhos, Rodrigo? Eu sempre esqueço, cara. Eu não lembro nem o nome das minhas ex-namoradas. Como é que eu vou lembrar o nome de filho de amigo, cara? Me desculpa. A gente vai ficando velho, né? O Alzheimer vai pegando forte. Não lembro nem o que eu almocei hoje. Hidetaka precisa de um desses dos próximos 2 sets para levar para um quinto jogo, né? Ah, é o Davi e Arthur, verdade, verdade. Manda um beijo pros dois filhotes aí. A gente quer ver esses dois na mesa daqui a pouco, hein? Quer dizer, um a gente já viu o vídeo, né? A gente quer ver competindo daqui a pouco. Ó, se vocês estiverem escutando moto passar, buzina, é porque eu tô do lado de fora aqui, faz mais barulho mesmo, hein? Passa uns malucos escutando funk aqui, é uma coisa de louco.
E o Burgani ganha o segundo set, tá levando para um terceiro set. Se o Burgani ganhar esse set agora, é 3-1, acabou tudo, hein? Rodrigo, o Lucas tem bateria extra? Ele comprou com você o Bobo VR a bateria extra? Porque talvez ele precise, né? Ainda mais se for pro quinto jogo. Precisa comigo, na verdade, né? Porque ele vai ter que jogar imediatamente depois. Tomara que ele tenha aí bateria extra. Pessoal do tênis de mesa realidade virtual, hein? Se você ainda joga com o strap normal que vem de fábrica para colocar o óculos na cabeça e não comprou com o Rodrigo Léo o Bobo VR com ventilador e bateria extra, você não sabe a besteira que você está fazendo, o tempo que você está perdendo. Manda uma mensagem para o Rodrigo Léo lá do Citar, tem estoque lá. Ele consegue preço bom, acho que ele está contrabandeando isso aí do Paraguai, não sei que chucho que ele está fazendo, eu sei que ele tem um preço bom, competitivo e é de confiança. Então, façam isso, porque jogar com strap normal e sem bateria, meu amigo, além da falta de conforto, né? Você ainda está arriscado a ficar no meio do caminho aí e não ter bateria para terminar um jogo importante, né? Momento delicado do jogo agora, hein? 2 match points pro Hidetaka. Ele precisa desses 2 pontos. O primeiro ele desperdiçou. É agora, hein? Agora é hora de soltar o braço. Recuperou o Burgani 10-10, salvou 2 match points desse quarto jogo. Mais um match point, terceiro match point do Hidetaka nesse quarto jogo, hein? E finaliza com aquele saque venenoso por cima que ele dá, hein? Momento. Beleza. Quem queria drama aí deve estar feliz, né? Vamos pro quinto jogo, gente. Vamos pro quinto jogo. Ah, Rodrigo, eu tô ligado que é carga roubada. Tô ligado. Só pode ser, com aquele preço que você consegue, só pode ser. Tá com o mesmo preço de Miami, pô? Falando nisso, próxima vez que eu for pra Miami, eu acho que eu vou querer socar na mala uns 10 óculos escondidos pra revender aqui, viu? É, João, deu, deu 3-2 mesmo. A gente já estava prevendo, né? Porque o nível dos dois é muito equilibrado e desde o começo eles Muito. estão se alternando ali Um na jogo. liderança, né? E conseguindo achar soluções interessantes para a troca de bola. E vamos para o quinto jogo. Agora é coração na ponta da raquete. Você vê que eles têm características diferentes no ataque, né? O ataque do Hidetaka não gira muito, a bola até vai funda, às vezes vai até bem rápida, bem colocada, mas não gira. E a do Burgani gira bastante, né? Às vezes não é nem tão rápida, mas gira muito. Olha que bola rápida agora que entrou. Batida reta, né? Rápida, acelerando bem o braço. Difícil fazer essa bola, hein? E tem que ter coragem também, né? De entrar reto numa bola que tá mais por baixo assim. Tem que confiar bem na mão, né? Eu sou do time da galera que joga fazendo topspin. Mas mais efeito do que velocidade. E o Hidetaka tá com fome, hein? Descendo a mão. Eu acho que ele tá certo, inclusive. Quando tem a chance, tem que fazer, porque controlando só, o Burgani tá levando mais vantagem, né?
E sim, os dois estão sacando muito bem, né? Muito bem. Hidetaka já parece que tá na força do ódio, hein? 6 set points. Esse tipo de jogo equilibrado já salvou 2 dos 6, hein? E vai pra cima o Hidetaka, ó. Soltou a mão. Esse é o caminho dele, provavelmente, hein? É ir pra cima. Agora, meu amigo, quem atacar primeiro vai levar vantagem, porque é, agora é na raça, né? Eles já jogaram muito, já sabem o que esperar um do outro, já estão adaptados. Agora é mexer as pernas e largar o braço. Gente, espero que vocês não estejam escutando a igreja aqui. Começou uma gritaria, rapaz. E vai pra cima o Burgani, atacando bem dos dois lados agora, hein? Olha como essa bola gira, hein? Eu que me cuide, daqui a pouco eu vou jogar com o Burgani, vou ter que lidar com esse top spin dele aí. Não sou nem louco de tentar contra-atacar uma bola dessa, a bola vai lá na esquina. E tudo indica que vamos ter o último set do último jogo, hein? Tudo indica. Ainda mais agora, depois que o Hidetaka errou esse saque. Sem 5 set points o Burgani. Que ponto bonito, hein? Que falta faz aquele saquezinho errado, né? Já tá 9-7. E fecha o Burgani. Teremos o último set do Tá último assim porque é jogo. valendo uma coquinha. Será? Que nada, Rodrigo. Eu não contra-ataco a bola do Netping, não. E nem a do Burgani, você vai ver. Eu vou botar a mão na frente, segurar a raquete com as duas mãos, se deixar, para deixar bem firme. É, Leandro. É isso mesmo. Eu moro, tem trem Maria Fumaça passando aqui durante o dia. E tem esses malucos da igreja aqui gritando, rapaz, tá uma gritaria aqui que dá vontade de ir lá ver o que é. Dá vontade de ir lá perguntar se tá todo mundo bem, se estão precisando de alguma coisa, levar água pra eles. Eu concordo, Rodrigo. Netping não é nada perto do Burgani. Sou muito mais. Sou uma hashtag, sou mais Burgani. É, Guilherme, tá equilibrado demais esse negócio, cara. Que horas são? Ó, já passou 8 minutos do horário. Ainda bem que eu marquei com você 9h45. Para ser bem sincero, eu já estava prevendo um certo atraso nesse jogo pelo equilíbrio dos dois. Aí eu preferi marcar 9h45 com você ao invés de 9h30, porque justamente por isso, né? Na verdade, a gente marcou 10 horas primeiro, né? Depois a gente ajustou para 9h45, porque eu acho que vai dar tempo. Mas tá super equilibrado esse jogo. Tá, pode ir para qualquer um ainda, hein? Ai, ai, ai. Errar saque agora no último set do último jogo pode fazer uma falta, hein? E tome topspin, hein? Que bola que salvou o Hidetaka. Agora passou um side spin alto demais. O Lucas acelerou e o Hidetaka conseguiu defender. Tá defendendo muito bem, né? Crucial agora esses dois saques. Ele confirma o primeiro. Jogou coragem jogar essa bola lá na direita do Lucas nesse momento, hein? Tem 2 match points o Burgani.
E confirma, que jogaço! Parabéns, mano. Jogou muito. Valeu. Gente, vocês querem também. matar a gente do coração, é só jogão. Hidetaka, eu acho que você foi o cara que passou mais tempo na mesa jogando no Eleven no último mês, viu? Porque é Não tô só jogo aguentando mais, não. equilibrado, cara. Me arrependi. Me arrependi de fazer inscrição em 2. Não, que nada, Tá rapaz. puxado mesmo. O que você tá ganhando de hora de voo aí não tá escrito, pô. Vocês estão jogando muito bem, estão melhorando a cada jogo aí, tá um espetáculo esse negócio. Então, de parabéns. É aquela coisa, né, que eu sempre falo, um jogo equilibrado desses, 3-2, último set, bem no finzinho, não tem vencedor e perdedor, cara. Os dois vencem, sabe? Vocês aprendem tanto num jogo desse que tanto faz a vitória ou a derrota, pra ser bem sincero. É claro que todo mundo quer ganhar, né? Mas no fim das contas, o que faz a diferença é a experiência que você tem de ter jogado tão bem, um jogo tão equilibrado, ter se controlado ali no final e, sabe, ter feito o que precisava. É isso, o esporte é bonito por causa disso. Bom, Sim. gente, parabéns mais uma vez pelo jogo. Burgani, Valeu, Lad. te vejo daqui uns 5 minutinhos, tá? Na nossa sala, 5 minutinhos pra você tomar uma água aí, eu vou trocar o streaming aqui. E a hora que Beleza, você beleza. entrar, a hora que nós dois estivermos na sala, eu ligo o streaming, tá bom? Tranquilo. Beleza. Até Valeu, daqui a Vlad. pouco. Até daqui a pouco, então. Valeu. Valeu. Eita, que jogo, hein? Agora dois jogos do tio Vlad aqui. Agora com o Bugani e logo na sequência com o Gibitar, que já tá aí no chat de olho. E depois ainda temos um último jogo do Rei Nozawa contra o Mochikawa. Vou desligar isso aqui, fiquem de olho que já vai abrir aqui no canal mais um stream daqui uns minutinhos, tá bom? Obrigado mais uma vez, abraço para todo mundo aí, até daqui a pouco. E a igreja cantando aqui mesmo.